Olá, boa tarde. Como a Lívia apresentou, eu sou a Fernanda Albuquerque. Trabalho aqui na biblioteca como pesquisadora e instrutora das bases de dados. E é isso que a gente vai conhecer hoje. Duas bases, uma base de dados, que é a Avelex, e o portal RT, Revista dos Tribunais. Tá? Vou fazer minha autodescrição. Tenho 1,57 m, sou branca, cabelo médio e escuro. Uso uma blusa verde e estou usando uma calça preta. Então, gente, vamos iniciar nossa capacitação. Espero que todos aproveitem, porque essa capacitação, principalmente voltada para a área do direito, né? Para quem é do direito, ela é super importante, mas também para quem não é do direito, ela também é um grande suporte, para até mesmo você conhecer essas plataformas, acessar, às vezes você quer procurar algo do direito, né? Para ter uma certeza, todos aqui, com certeza, um dia vai precisar procurar, então serão algumas bases que vão dar esse suporte para vocês. Tá? Eu vou espelhar a minha tela aqui para vocês acompanharem o meu passo a passo. Quando eu falo de pesquisas, eu primeiro preciso entender sobre ela. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Isso que eu vou passar para vocês. Acredito que todos estão conseguindo visualizar a minha tela, né? Eu estou aqui no Google, né? Porque como eu falo sobre pesquisa, eu tenho que entender a técnica. É isso que eu vou passar, para facilitar, não que seja obrigatório, mas que facilita bastante vocês a conhecerem essas técnicas para sempre filtrar a pesquisa. Eu estou aqui no Google, acredito que alguns utilizem o Google como pesquisa, mas o Google Acadêmico, ele é um suporte mais voltado para a pesquisa acadêmica. Né? A gente está aqui no Google tradicional, normal, vamos dizer assim, o comercial, mas se eu coloco aqui a pesquisa no escolar, que é o Google Acadêmico, eu direciono melhor a minha pesquisa. Porque, um exemplo, você que está fazendo o seu TCC, um artigo, uma dissertação, uma tese, você tem que ter uma referência mais acadêmica. E quando você pesquisa pelo Google normal, tradicional, comercial, como vocês chamam, fica um pouco vago. São muitos resultados, às vezes não é focado, é vídeo, blog, então você se perde um pouco. Então, o Google Acadêmico, em relação a portal de livre acesso, é o mais indicado, tá? O portal, gente, é o acesso a várias bases de dados. Então, quando eu falo de portal Google Acadêmico, é porque eu vou conseguir acessar várias bases de dados. Eu vou colocar aqui um título de pesquisa, vou seguir, né? Porque como a gente hoje está falando sobre as bases, né, voltado para a área jurídica, então eu vou seguir essa pesquisa voltado para conteúdo jurídico, tá ok? Gente, qualquer dúvida, né? Explanando aqui um pouco sobre a capacitação, nós vamos ter um momento de bate-papo, então quem quiser, no finalzinho, fazer suas perguntas, né? Ligar o microfone e perguntar, a gente vai ter esse tempo. Mas no chat a gente também tem um grande suporte da Raira, que está aí com vocês. Ela vai estar colocando sempre informações da biblioteca e respondendo as dúvidas de vocês, tá ok? Então, gente, eu vou começar aqui a minha pesquisa colocando mediação de conflitos. Nas delegacias. Vou pegar, né, temas gerais, do que nós costumamos a pesquisar, e trazer para vocês isso como exemplo, tá? Quando eu tenho um título, né, como a gente tem aqui, mediação de conflito nas delegacias, eu consigo trazer esse resultado, a gente tem até um resultado bom, e consigo visualizar tudo aqui no Google Acadêmico, né? Para quem não conhece, o Google ele vai gerar aqui bases de dados, várias bases de acesso livre, até mesmo bases de acesso restrito. Claro que normalmente as bases que elas geram os resultados são de bases de acesso livre, mas o restrito também, algumas vão ser geradas aqui também, vai depender muito da sua pesquisa, tá? Então, quando eu falo de pesquisa, quando eu coloco aqui meu tema, eu tenho como ainda facilitar e mensurar essa minha pesquisa. Eu tenho aqui 18 mil resultados. Mas a primeira coisa, quando você está fazendo uma pesquisa, é identificar palavras-chave dentro do seu título. Então, quando você faz isso, você já mensura, já é melhor. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Deixa eu aumentar aqui só a tela. Acredito que melhorou. Estou aumentando aqui a tela para melhorar a visualização de vocês.
Então, voltando aqui. Quando eu tenho meu título, eu tenho que identificar palavras-chave nele. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou dar um exemplo. Eu vou colocar aqui como mediação de conflitos, é uma palavra-chave para mim, que minha pesquisa está voltada para ela. Mas eu quero a mediação de conflitos voltado para delegacias. Então, eu vou identificar delegacias como uma palavra-chave. Então, eu já fiz o meu primeiro passo, que é identificar as palavras-chave dentro do meu tema. Como o meu tema aqui é bem pequeno, então já localizei rapidamente. Tem temas bem mais extensos, então você vai ter que filtrar melhor ali as suas palavras-chave, mas aqui a gente já conseguiu localizar, tá? E aí, agora a gente vai entrar com operadores. Existem os operadores booleanos. E quem está, né, quem é pesquisador, conhece muito sobre eles. Eles facilitam muito a nossa busca, porque eles vão mensurar os meus resultados. Então, para quem não entende sobre os operadores booleanos, eu vou colocar aqui o exemplo, né? O que são? Às vezes, você olha para os operadores, quando eu falo, você não entende o que é, mas pela imagem dá para meio que captar. Algumas pessoas já conseguiram ver, já viram pesquisas feitas com esses operadores. Então, com a imagem, pode ser que você relembre, né? Quando foi passado sobre eles. Tá? Então, são esses três operadores aqui. O AND, o OR e o NOT. Eles vão ter uma função lógica, porque eles são operadores lógicos de pesquisa. Então, quando eu coloco eles dentro do meu campo de pesquisa, eu vou ter um filtro. Ali eu vou determinar melhor o que eu estou buscando. Então, cada um vai exercer uma função. E é isso que eu vou explicar aqui. Nós temos o AND, que é o I na tradução, o OR, que é o OU na tradução, e o NOT, que é o não na tradução em português. Então, o AND, ele vai ter a função de restringir a minha pesquisa. Porque o que é que você vai estar falando para o seu campo de pesquisa? Você vai dizer o seguinte: eu quero pesquisar sobre mediação de conflitos e delegacias. Então, eu vou pegar essas duas palavras e trazer no meu resultado. Então, ela vai restringir, que aquelas duas palavras serão as principais para a pesquisa, certo? Agora, quando eu utilizo o OR, ele tem essa função de ampliar. Eu quero dizer para o Google que eu quero tanto um resultado como um outro. Um exemplo, eu quero entender sobre o direito penal e o direito civil. Então, ele vai trazer resultados somente do direito penal e somente do direito civil. Então, o que é que eu aconselho a utilizar o OR? Quando vocês forem utilizar um exemplo para sinônimos, eu tenho um termo e o sinônimo daquele termo. Então, é indicado você utilizar o OR, porque tanto faz o resultado de um ou de outro, está valendo para você. Ou quando é para comparações, também ajuda bastante. E o NOT, que a função seria a exclusão. Então, um exemplo, eu vou dizer para o meu campo de pesquisa que eu quero gerar resultados de mediação de conflitos, mas eu não quero nada sobre delegacias. Então, ele vai excluir o termo delegacias. Mas vamos lá para a prática, né? Fazer isso lá dentro do Google Acadêmico. Eu vou tirar aqui os parênteses, porque é só mesmo para identificação das palavras-chave, tá? Eles não fazem parte dessa forma de pesquisa. E os termos de ligação que eu tenho aqui, ó, nós vamos tirá-los, porque os operadores vão exercer essa função com essas preposições, os artigos de ligação. Então, no lugar de utilizar eles, eu vou utilizar os operadores booleanos. Então, vou dar aqui o exemplo do AND. Então, tenho a minha palavra-chave, o operador e a minha outra palavra-chave. E agora eu vou pesquisar. Então, aqui, eu consigo definir a minha pesquisa. Claro que os resultados ainda são imensos, mas aí vamos ter calma. Por quê? Eu tenho um operador, né, booleano, mas eu também posso utilizar outros operadores. Um exemplo, as aspas. As aspas é um operador que define termos. Aqui eu tenho um termo composto. Eu estou pesquisando mediação de conflitos. Quando esse resultado é gerado aqui no campo de pesquisa, ele vem a pesquisa e mediação de conflitos, tanto faz mediação ou tanto faz conflitos. Ele vai trazer o resultado da palavra que está aparecendo. Mas quando eu adiciono as aspas, eu vou dizer para o Google Acadêmico que eu só quero esse termo, somente ele. Ele vai definir com uma palavra só. O que é um termo composto, ele vai definir como um termo só. Então, ó, os meus resultados aqui de 18 mil caíram para 2.310, o que facilitou, melhorou a minha pesquisa, certo? Então, é uma dica aí que a gente dá com o uso dos operadores booleanos. Agora, vamos utilizar o outro operador, o OR. Então, quando eu coloco o OR, você vai observar que os meus resultados, eles aumentam.
porque ele vai dizer que eu quero a pesquisa de um ou de outro, né? Ou mediação de conflitos ou delegacias, o que amplia meus resultados. E o NOT. Quando eu coloco aqui o NOT, ele vai mensurar meus resultados. Eles também vão diminuir. Mas o que acontece? Qual era a função dele? Excluir a palavra delegacias. Mas o nosso resultado ainda vem com a palavra. Então, eu vou dar outra dica. Não é dentro do operador booleano, mas é uma dica que vocês podem utilizar para realmente excluir aquele termo. Vou passar aqui para vocês. A dica é colocar o sinal de menos junto com a palavra que você quer excluir, da forma com que eu fiz aqui, ó. Então, quando eu faço isso e clico na pesquisa, ele vai tirar aquele resultado. Então, a palavra delegacias, ela some da pesquisa e vem tudo sobre mediação de conflitos, tá? Então, são formas aí que você pode fazer para pesquisar. Vou dar outros exemplos de pesquisas também. Utilizando o exemplo aqui, o END. Se eu quiser colocar outro termo de pesquisa, eu posso colocar mais um END e colocar outra palavra? Pode. Quantas palavras você tiver e quiser adicionar, você vai só mesclando com os operadores. Então, vamos dizer aqui que você quer outro termo. No caso desse aqui, ele é um termo da área jurídica. Ele é um termo grande, mas se eu colocar as aspas, ele vai ser válido. Algumas vezes, quando eu tenho termos bem específicos, como esse aqui, eu posso adicionar as aspas, que vai ser válido para o meu resultado. Agora, tem outros não, que quando eu coloco as aspas, limita demais. Então, é bom você sempre dar uma olhada quando limitar muito, você não tentar usar as aspas. Mas nesse caso aqui, ó, quando a gente pesquisa, dá certo. Deixa eu só tirar aqui a palavra delegacias, que fica melhor. Pronto, é porque eu preciso do de, né? A palavra não estava com o termo correto. Sempre se ligar nisso também. Quando eu coloco essas aspas, eu vou definir muito. Então, se eu não estou com a minha palavra correta, ou da forma que é meus resultados, ele vai gerar, né? Como a gente viu aqui, ele não trouxe resultados. Então, sempre confiam se a palavra que você está colocando está correta com o que é se falado. Tipo, é uma palavra específica da área jurídica. Então, ela precisa ser colocada desse jeito. Crime de menor potencial ofensivo. Então, a gente tem que sempre, né, se ligar nessas informações. Então, aqui, ó, eu tive meus resultados e posso, né, vou colocar aqui de novo a palavra delegacias. E aí eu vou mensurando ainda mais aquela minha pesquisa. Um exemplo, outro exemplo aqui que eu posso utilizar. Colocar o AND, OR, porque o que é que eu vou estar dizendo nessa pesquisa? Para você não achar que toda vida que for pesquisar é preciso ser AND ou OR. Não preciso disso. Se eu quiser colocar mediação de conflitos AND delegacias ou delegacias da mulher. Não estou dizendo que eu quero a mediação de conflitos em delegacias, mas tanto faz se só delegacias ou a delegacia da mulher. E quando eu uso termos compostos, eu coloco as aspas. E aí, os meus resultados vão sendo gerados, tá? Então, são informações. Quando você consegue visualizar isso, consegue entender os operadores booleanos, você já consegue entender a pesquisa. Então, em qualquer outro portal ou bases de dados que vocês forem consultar, você já tem um caminho, né? Já tem um filtro para se utilizar dentro da pesquisa, ok? Então, gente, vou saindo aqui porque o Google Acadêmico, como eu falei, é um portal de acesso livre. Então, eu estou dando essa explicação aqui no Google para facilitar, porque é um dos portais que geram sempre bastante resultados. Então, quando a gente coloca os operadores, você consegue visualizar, é nítido, como é válido, os meus resultados ficam bem mais direcionados, eu tenho um resultado muito melhor. Como você, né, para quem não conhece, ter o acesso a um portal livre, né, que você possa pesquisar. Então, vou saindo aqui do Google, e agora eu vou entrar dentro do nosso Unifor porque as nossas bases, né, e os portais que eu vou apresentar estão de acesso à nossa biblioteca. Então, eu entrei aqui no nosso Unifor, vou clicar na opção Biblioteca, Biblioteca Digital.
Então, aqui eu consigo visualizar todo o nosso acervo. Então, existem as buscas integradas que facilitam a integração das nossas bases, do nosso acervo físico, para poder localizar. A primeira busca integrada, eu consigo ter os resultados do acervo físico da Unifor, eu consigo ter os resultados de algumas bases de livros, e eu consigo ter acesso a documentos dos alunos da universidade. Um exemplo, a tese, a dissertação, o TCC, vão ficar todos aqui de acesso pela busca integrada, todos os alunos da universidade. Eu também tenho os artigos, né? As revistas da Unifor, então os artigos eu consigo localizar também pela busca integrada. Primeiro aqui, que é a biblioteca. Já a busca integrada, periódicos, ela já tem um foco voltado para a portagem de periódico, tá? Porque a busca integrada, ela vai ter acesso aos livros, e a de periódicos eu vou conseguir ter um acesso a uma quantidade de periódicos. No caso que a gente tem a EBSCO, tem a CAPES, que pela busca integrada eu consigo localizar. O que é legal nessas duas buscas? Nós vamos conhecer hoje o portal da RT, que é de conteúdo jurídico, e uma base de dados, que é da Velex. E quando eu falo das buscas integradas, tanto a busca integrada biblioteca como a busca integrada periódicos, a Velex, que é essa base de dados do conteúdo de vocês, né, da área jurídica, eu vou conseguir gerar os resultados nas duas, tanto na busca integrada como na busca integrada periódicos, tá? Só para vocês conhecerem melhor o nosso acervo, ele é dividido por livros digitais, os portais de periódico, como a gente viu, os portais eu acesso a várias bases de dados. Então, nós temos 2 portais multidisciplinares, a EBSCO, que vocês vão já conhecer, a CAPES, que é um portal também de acesso de periódicos, a RT, que nós vamos conhecer agora, e as bases de dados, né? São várias bases de dados da área da saúde, tem da área econômica, tem bases de dados na área de normas e outras de acesso e a do conteúdo jurídico. E também nós temos indicações de bases de dados de acesso livre, que são bases que não faz parte, né, dos nossos pacotes de acesso da Unifor, mas que são importantes para a pesquisa. Então, a gente tem como indicação aqui. Eu vou retornando aqui ao topo e vamos conhecer os nossos portais, né? Eu vou acessar aqui, primeiramente, a Revista dos Tribunais, que é um portal de conteúdo jurídico que eu vou ter acesso à doutrina, à jurisprudência, à legislação, a notícias e a tudo isso aí que a gente viu. Eu tenho como fazer 2 tipos de pesquisa. A pesquisa no índice, que seria a pesquisa por doutrina, jurisprudência, legislação, né, que é tudo isso que ela traz de resultado, ou a pesquisa livre. A pesquisa livre é quando eu posso utilizar as palavras sem ser específica por índice, né? Então, eu posso colocar os meus termos de pesquisa e aí poder ter uma livre pesquisa, né? Então, quando eu vou entrar aqui dentro dos portais, eu posso utilizar aquele modo que eu expliquei para vocês dos operadores booleanos. Então, eu vou colocar aqui outro termo de pesquisa, só que eu já vou colocar já com as palavras-chave e os operadores, porque a gente já viu como é. Mas eu vou utilizar já outros termos para variar. Vou colocar aqui um exemplo do crime organizado. Rende Brasil. Então, já apareceu aqui o exemplo. Como pesquisa. Eu posso, né, indicar aqui a pesquisa livre ou a linguagem natural. A linguagem natural é quando eu estou utilizando termos bem específicos da área jurídica. Então, se você quiser, se você já conhecer, então você já pode selecionar aqui por linguagem natural. Mas eu estou utilizando só minhas palavras-chave e vou fazer a pesquisa da forma com que está aqui. Então, quando eu faço a pesquisa dentro da RT, ela vai me trazer o resultado geral, que ele mostra aqui, ó, a visão global. Foram 5.221 resultados, né? Muita coisa. Mas ele vai dividir os tópicos, porque ele traz resultados de doutrina, doutrinas essenciais, os pareceres, a jurisprudência. Então, você vai poder visualizar 2 resultados de cada um na visão global. Então, doutrina, ele mostra 2 resultados, mas o meu resultado geral, ele vai estar aqui, ó, na lateral. Mas na visão global, eu consigo visualizar 2 de cada. Certo? Então, aqui, ó, você tem essas informações. E se você quiser utilizar o filtro, você vai clicar na informação aqui do lado e visualizar o filtro
da doutrina. Aí você vai ter acesso aos 702 resultados de doutrina. Estou aqui, ó, com os meus resultados e a visualização. Eu clico no título e vou ter as informações aqui, ó. Eu consigo visualizar todo o texto na própria interface. Se eu quiser fazer a leitura, ele até grifa as palavras que eu coloquei como palavra-chave, então ele mostra onde é que está aparecendo, para você até já ter uma visão melhor das suas palavras-chave. Se você quiser fazer uma busca específica, é só entrar aqui, ó, que você coloca o seu termo de pesquisa e ele vai identificar dentro do texto. E você tem como utilizar informações, tipo ferramentas, né? Eu tenho aqui a opção do salvar. Então, eu vou clicar na opção aqui do PDF, clico em OK. Bem aqui, no nome do arquivo, eu posso nomear, mas eu aconselho você não fazer isso, porque o nome do arquivo original é esse daqui. Então, a RT, para ela poder baixar esse arquivo para o meu computador, ele tem que estar com o nome original. Quando eu renomeio aqui na interface, ele não baixa, porque ele não reconhece aquele nome que está ali, tá? Então, é interessante que você renomeie na sua própria máquina, no seu computador, e não na própria RT. Tem outras formas também, como enviar por e-mail. Então, você vai clicar aqui, adicionar o destinatário, colocar a mensagem, as informações, né, para poder enviar o e-mail. Imprimir também. Você vai poder utilizar a forma de impressão. Como você vai baixar em PDF também, é a mesma coisa. O favoritar. Quando a gente clica aqui, ele tem várias pastas. E você pode até selecionar uma pasta. Mas o que acontece? Se você ver aqui, eu tenho muitas pastas de nome de várias pessoas. Porque a RT, ela não salva, ela não reconhece o login do seu computador, né? O seu login do InfoOnline, na verdade. Porque ela reconhece um login que é a Uninfo inteira. Então, todo mundo pode criar a sua pasta e salvar suas coisas, mas todo mundo vai poder visualizar. Então, é indicado que você não faça isso, não salve os seus documentos na RT. Você coloque, crie sua pasta mesmo pessoal no seu computador e salve esses seus PDFs. Eu também posso alterar, aumentar a fonte ou diminuir. Tá? Aqui eu posso fazer isso. Mas se a gente observar nos resultados gerais da pesquisa, eu tenho filtros, né, aqui, mas a gente tem uma questão que é a pesquisa por data, porque eu posso utilizar um corte temporal, certo? Um corte temporal, ele facilita quando você quer buscar títulos, né, pesquisas mais atualizadas. Então, nesse meu resultado aqui geral, eu não tenho essa opção para mensurar essas datas. Mas quando você entra na própria pesquisa, tipo, eu quero pesquisar na doutrina, quando eu clico aqui nessa aba, ele me traz a pesquisa específica na doutrina. Então, quando eu faço isso, ele me traz os campos específicos que eu posso fazer da doutrina. Posso utilizar também o exemplo da pesquisa livre. Vou colocar aqui, ó, crime organizado, END Brasil, coloquei na pesquisa livre. Não tem um título, não tem um autor, não sei dessas informações, então você deixa como está e coloca o período. Então, é indicado, quando você está fazendo uma pesquisa por período, você entrar no próprio tópico e, assim, pesquisar no local indicado, tá? Então, aqui um exemplo, eu estou fazendo a pesquisa dentro de um período de 5 anos. Então, vou colocar aqui 2016 a 2021. E aí, eu vou entrar aqui na opção pesquisar e vou ter os meus resultados dentro desse filtro. E facilita na busca. Ou quando você já tem os dados específicos. Aí eu tenho um título, eu tenho um autor. O que eu acho interessante aqui na RT é porque você consegue visualizar até as revistas que estão sendo pesquisadas. Então, dentro da doutrina, quando eu clico nessa opção aqui, ó, eu consigo visualizar as revistas de pesquisa. Onde é que vai sair os meus resultados? Né? Quais as revistas? Então, eu consigo visualizar todas aqui. E eu posso até excluir, né, tirar alguma revista que eu não queira. Então, eu posso tirar aqui com a opção de pesquisa. Tá ok? Jurisprudência, da mesma forma. Eu tenho a pesquisa no índice, a pesquisa livre, todos vão ter essa opção. Mas se você tem dados específicos, como o número do acórdão, data de julgamento, os tribunais, ó, eu consigo visualizar os tribunais de pesquisas, eu vou ter da jurisprudência. Também as revistas, consigo visualizar todas.
volume, página, então você pode direcionar colocando os seus dados. Legislação, súmulas, produtos, todos vão te indicar campos específicos para cada um. No caso aqui de produtos, ele mostra o que a RT tem de informação para você. Então, ela vai trazer dentro da pesquisa de produtos o Código de Processo Civil, comentários do Código de Processo Civil, todos esses tópicos que estão aqui para você, ela vai trazer como resultado. As notícias também. Ela traz essas notícias, é totalmente jurídica, não é notícias em gerais, tá? Aí ele mostra as atualizações que você pode colocar, o período da data de pesquisa, você coloca tudo aqui. Jurisprudência, que também é um tópico da própria RT. Então, ela vai mostrar que dentro desse tópico eu vou trazer resultados dentro desse direito. Direito administrativo, contratual, tributário, bancário. Então, é esses resultados que você vai ter pesquisando na jurisprudência. E o administrativo. O trabalhista aparece aqui, mas ele está dentro de todos os resultados. Né? Na doutrina eu posso encontrar em cada um e vou poder obter. O administrativo, ele está livre para mim, ele aparece como opção, e ele está informando que eu vou trazer a doutrina, a jurisprudência, todos os dados, né, que eu posso encontrar do administrativo, certo? Na própria interface que a gente está aqui, ele traz conteúdos adicionais, no caso aqui ele tem a legislação comentada e as jurisprudências, e as notícias diárias, né? Todos os dias você vai sempre observar que nós temos notícias aqui para você observar, tá? Agora, tem algo bem legal que eu gosto de apresentar aqui na RT, que se chama Primeira Hora. Então, quando eu clico aqui a opção Primeira Hora, eu clico nesse dado, ir ao Primeira Hora. E aqui eu consigo visualizar essas informações atualizadas. Um exemplo, as novidades do dia, da semana, as notícias do dia também, eventos, doutrinas, jurisprudências e legislações. Alguns são atualizados realmente, né? A gente pode ver que a legislação é de hoje, da semana. Já a jurisprudência a gente vê que não são atualizadas, mas você vai ter acesso às informações aqui. E a notícias em gerais. Então, Primeira Hora é um local que você pode, né, em alguns tópicos aqui, você pode ficar atualizado de informações. Então, para quem é do direito e para quem gosta de sempre estar sendo atualizado de informações, é só entrar aqui pela Primeira Hora e ler as informações que estão aqui. Tá ok? Então, vou saindo aqui do Primeira Hora, voltando aqui para a RT. Gente, a pesquisa por índice, você pode colocar aqui, ó, nesse mais, que ele, né, que você pode colocar mais uma opção. Não necessariamente você precise colocar só uma. Já na pesquisa livre, não. É utilizando os operadores booleanos mesmo, né? Porque eu vou colocando as minhas palavras-chave e conectando com os operadores, né? Dependendo do que eu preciso. Certo? Então, vou saindo aqui da RT, que a gente já teve, né, esse resuminho. A RT ela é totalmente em português, tá, gente? A gente tem acesso a ela somente a conteúdos em português. E ela está dentro do nosso portal do Unifor-Online. Ela é um portal restrito que os alunos, toda a comunidade acadêmica da Unifor, tem acesso, indo, né, pelo caminho que eu fiz com vocês. Unifor-Online, biblioteca digital. Tá? Então, vou saindo aqui da RT. E agora, nós vamos conhecer uma base de dados que se chama Velex, né, que a gente já explanou um pouco sobre ela. Então, o que é que a Velex tem de informação? Ela é uma base de dados também de conteúdo somente jurídico. E o acervo dela é um acervo de multiconteúdos. Porque eu tenho aqui livros, eu tenho periódicos, eu tenho jornais, eu tenho dados, né? A legislação, a jurisprudência. E ela é uma base de dados global, porque você vai ter acesso a mais de 130 países. Então, ela vai trazer uma informação bem mais ampla para cada um. Quando eu acesso a Velex, ela já reconhece o meu login. Se eu clicar aqui, ela já sabe que é a Fernanda que está entrando. Diferente da RT, que reconhece o login da universidade,
A Velex, ela já tem um acesso, já me reconhece como aluna, funcionária ou professor. E aqui eu tenho formas de visualização da Velex. Temos aqui o manual de uso. Esse manual você tem todas as informações de como visualizar na Velex, o que é que ela traz de ferramentas, de dados que você pode utilizar. A Velex Global, que é essa explicação que eu falei para vocês, ela tem o acesso à jurisdição dela em todos os países. E a Velex para o Chrome. Você pode adicionar a Velex ao Chrome, ela tem uma extensão. Então, quando você acessar primeiramente a Velex, você pode clicar nessa informação aqui, ó, adicionar o Chrome. Então, você vai adicionar a extensão da Velex na pesquisa. Então, como a gente pode observar aqui na imagem, o que acontece quando eu adiciono essa extensão? Toda vida que eu colocar termos de pesquisa que estejam relacionados à área jurídica ou palavras que a Velex tem como pesquisa, ela vai trazer esse resultado no seu próprio Chrome, no seu próprio Google. Então, se eu colocar aqui direito penal, então ela vai primeiro buscar os resultados dentro da Velex sobre o direito penal. Então, para quem é do direito, é uma função que é bem usual. E você, no seu computador, pode adicionar essa extensão. Estou fazendo aqui o passo a passo com vocês. Colocou a extensão. Ela tem aqui informações gerais sobre, mas já foi conectada a extensão aqui no seu computador, no meu computador e quando você fazer no seu também. Vamos voltando aqui para a plataforma. A Velex, eu tenho esse primeiro campo aqui de pesquisa, que nós podemos fazer da mesma forma, colocando as palavras-chave, os operadores booleanos. Aqui na lateral, eu tenho um histórico de pesquisas. Então, se eu clicar aqui, eu consigo visualizar tudo que eu fiz de pesquisa dentro da Velex. Eu tenho a hora, eu tenho a data, eu tenho tudo aqui, ó, de tudo que eu pesquisei. Essa opção é para me visualizar todo o histórico. E você pode pesquisar mais ou menos o período. Um exemplo, você fez uma pesquisa utilizando determinadas palavras-chave. Mas você não lembra mais que palavras-chave utilizou, mas que pesquisou. Lembra que veio aqui e pesquisou. Então, você vai colocar aqui mais ou menos a data que você fez essa pesquisa. Então, você vai colocar aqui, ó, a partir de tal dia até tal dia, tá? Então, é uma opção e eu acho super interessante isso. Muitas vezes a gente faz pesquisas e não lembra das palavras que foram colocadas, ou uma pesquisa específica que você tem interesse de visualizar, mas quer retornar, então é uma opção que você tem aqui dentro da Velex. Eu tenho nessa opção aqui o histórico, e no outro lado eu tenho como selecionar a jurisdição. Aqui vai ser separado por continente. Então, a gente vai ter aqui América do Norte, América do Sul, América Central, Europa e o nome de cada país. Eu posso selecionar um por um, colocando as minhas informações, a opção que eu quero, ou se eu quiser selecionar todos os países, eu vou clicar aqui. E aí, todas automaticamente serão selecionadas. Então, você precisa aplicar e assim a pesquisa vai ser dentro de todos. Vou tirar aqui e vou deixar só Brasil, por enquanto. Vou colocar aqui a minha pesquisa, voltando aqui no home. Essa casinha, ela simboliza o início da página, tá? E vou pesquisar aqui outros termos, né? Eu vou utilizar outras palavras-chave. Termos compostos, não esqueçam de colocar as aspas, tá? Claro que, quando eu utilizo um termo composto e eu coloco as aspas e não gera nada de resultado, então você já tenta tirar as aspas e ver o que gera sem as aspas. Tá? Pode acontecer alguns termos que a gente pensa que, né, fechando dá certo, mas não vai gerar nenhum resultado, então você tira e tenta ver sem as aspas, tá? Porque ela define demais, né? Ela coloca ali como um termo específico. Então vamos lá. Eu encontrei aqui dentro da Velex 320 resultados. Ela mostra aqui todo o resultado que eu tive. Mas aqui na Velex você tem que ficar atento, porque o resultado geral dela você não sabe definir se é uma jurisprudência, se é um livro, se é uma revista, se é uma notícia, porque ela traz só os links, né?
só os tópicos de informação. Então, para facilitar na busca de vocês e você definir que tipo de material você está utilizando, você entra aqui no filtro. Ah, é jurisprudência? Então, eu já vou filtrar por jurisprudência. Então, eu sei que tudo que eu clicar para poder visualizar vai ser a jurisprudência. Livros e revistas. Aí, os livros e revistas também eu vou ter que ficar um pouquinho atento, né? Porque quando gera o livro, ele vai gerar o capítulo do livro que tem aquela informação. E se for o artigo, ele vai gerar o artigo daquela revista. Né? Então, quando eu clico no link, eu vou ter a informação se eu estou buscando de um livro ou de uma revista. Então, você sempre observa. Mas aqui, se for um livro, então aqui eu estou tendo acesso ao capítulo desse livro. Aí, como é que eu faço para, às vezes, me orientar? Muitas vezes, pelo título, pode ser que uma revista ela tenha esse título. Então, eu clico nesse link e observo esse dado aqui, ó, que é um dado importantíssimo. ISBN, ele sempre vai ser a informação de livro. Em qualquer lugar do mundo que você observar esse dado ISBN e essa codificação, é porque é um livro. É o código do livro e o dado do livro. Então, é assim que eu consigo, muitas vezes, me orientar. ISSN é sempre um dado da revista. A revista ela vai ter sua classificação por ISSN. Livro vai ser ISBN, tá? Então, é assim que eu consigo me orientar. Aqui dentro da Velex, você também pode utilizar outras funções, que eu acho super interessante, bem legal, o que ela traz para vocês. Então, quando eu entro aqui no texto e seleciono, ela me dá essa opção de colocar um destaque ou adicionar uma nota. Vou colocar aqui importante. E vou salvar essa minha informação. Posso visualizar em PDF, mas é somente a visualização em PDF aqui. Mas se você quiser baixar, vamos entrar nesses ícones que eu tenho aqui em cima. Então, esse primeiro ícone aqui é para mim fazer o download. Então, você pode escolher aqui a forma do download. Compartilhar. Então, você vai poder compartilhar essa informação com o Twitter. Vou twittar aqui, vou colocar que eu estou lendo esse livro aqui na Velex. Então, vai esse dado diretamente, né, exportado para o Twitter. No Facebook, da mesma forma, e-mail, LinkedIn. Então, você pode compartilhar essas informações. Também posso compartilhar com esses gerenciadores de referência. Existem softwares que geram referências automaticamente. Então, ele dá o exemplo aqui de 2 gerenciadores. E o copiar o link, né, que é o link da página. É esse link aqui, ó, você colocar, você copia e leva para sua área de transferência, ou o ID, que o ID é identificação dentro da RT. A RT não, desculpa, gente, a Velex. A Velex, ela tem o seu ID de cada documento que eu tenho aqui. Então, se você quiser salvar essa informação, também ela dá até a opção de pesquisas pelo ID. Posso imprimir. Como eu criei destaques, anotações, eu posso colocar isso como opção dentro da minha impressão. Então, eu quero imprimir os destaques e anotações que eu criei. Então, você pode incluir o sumário também, destacar termos de pesquisas e escolher o tamanho da fonte para impressão. Então, tudo isso você pode selecionar dentro da Velex. Adicionar pastas. Então, você pode clicar nesse link, criar sua pasta. Eu já tenho uma e eu posso selecionar, criar quantas pastas eu quiser. E salvar como favorito. Quando eu clico aqui nessa informação, ele salva esse capítulo desse livro como favorito para mim. Então, vai ficar ali guardadinho. Pronto, eu fiz tudo isso dentro do meu livro e eu sei que eu posso acessar todos esses dados. Quando você observa aqui na lateral, na sua lateral esquerda, nós temos outros tópicos. E na pasta, onde eu estou passando o mouse, é onde eu vou poder visualizar tudo que eu fiz dentro de todos os documentos da Velex. Então, tudo que eu marquei como favoritos, eu vou clicar aqui e observar que foi marcado. E quando eu clico no link, ele me leva para a página que eu marquei. Documentos com marcações. Então, aquela marcação que a gente criou e a anotação também vão ficar todos salvos nessa aba aqui, com o nome Documentos com Marcações. Tenho também como visualizar
as minhas pastas. A lixeira, gente, é das pastas, né? Então, às vezes você apaga a pasta, então tem a opção aqui da lixeira. E quando eu quero adicionar outras pastas, então fica tudo aqui para você ir salvando. Isso fica salvo no seu computador, né? No caso da Velex, né? Tudo fica salvo na própria base de dados. Tá? Gente, essa base vocês vão conseguir, para quem é da universidade, da comunidade acadêmica da Unifol, você vai permanecer com a sua matrícula. Então, essa base, ela também permanece. Então, tudo que você criou dentro do livro, essas informações vão ficar salvas para você. Fica por tempo indeterminado. Bem aqui em cima, aproveitando que a gente está nessas opções, eu tenho a busca por índice. Então, no índice, eu posso visualizar tudo que eu tenho de acesso na Velex. Legislação. Então, eu vou observar da onde é que eu vou localizar as legislações aqui dentro da Velex. Ele vai mostrar códigos e leis. Então, quando você clica aqui na aba, a gente vai ter as informações que eu vou ter Código Civil, né, Direito Civil, Comercial, Direito Constitucional, Direito Penal, Processual. Então, você consegue observar o que é que vai trazer para você. A Velex, ela define bem direitinho cada ponto que vai ser mostrado, né? Cada local, o que você vai encontrar de cada um. Gente, aproveitando aqui para relembrá-los de preencher o link de frequência. Tá? Nós estamos colocando aí para vocês o link no chat. Só recebe declaração quem coloca, né, quem preenche o nosso link. E fiquem bem atentos para colocar o nome correto, porque a declaração ela é feita automática. Professora, pode falar. O meu e-mail está como não compartilhado. Tem algum problema? Não, não tem problema. Só se você colocou o seu e-mail correto, tá tudo bem. É só para ficar salvo na nossa lista. É só dar um ok, né? Isso. Se for Não enviado... preencher nada, né? Você preenche com seus dados, seu nome, matrícula, as informações que estão pedindo e depois enviar. É porque aqui declaro que li e concordo com os termos. É só isso? Você tem que declarar. Mas eu só li essa... Pronto, você clica na opção, é até uma informação para todos. Quando você clica, todos, para poder preencher os dados, é preciso clicar nessa informação para declarar. Aí dá um próximo, né? Aí você vai para o próximo e preenche os dados que estão pedindo. Tá certo. Esse não compartilhado não tem problema não, né? E-mail. Não. É só confirmar. Colocou, declara. Aí próximo. Né, então, e próximo e preenche seus dados, tá ok? Só um instante. Pronto, então vou dar continuidade aqui, gente. Qualquer coisa você informa. Pronto. Então, como eu estava falando, ela vai explicar, né, ela vai detalhar cada ponto que ela vai te mostrar. Decisões administrativas, então ela vai trazer Tribunal de Contas da União. Então, o acordão de relação, então ele aqui vai trazer todos os acordões que ela vai ter como resultado. Tribunal de Contas, São Paulo. Então, cada um você vai ter acesso a tudo. Muitas vezes, até você está procurando algo bem mais específico, então você já leva no ponto aqui dentro dos índices e já seleciona e confere o que é que está apresentando para você. Livros e revistas, da mesma forma, você consegue visualizar a lista completa dos livros e revistas, só informações dos livros, só informações das revistas, então cada ponto você pode visualizar. Contratos e petições da mesma forma, notícias, então ele vai mostrar que a Velex, ela vai ter notícias da revista O Globo, o Consultor Jurídico, Valor Internacional e Valor Econômico. Clicando aqui, você consegue visualizar todas as revistas de publicações, né? E o conteúdo internacional. Então, ele vai falar que na América do Norte, ele vai obter esses países, e esses países vão ter esses resultados. Então, você vai encontrar aqui a legislação do Canadá, a jurisprudência, livros e revistas, projetos de leis, notícias. Então, cada um, ele vai mostrar o que ele vai trazer de resultado para você, tá? Então, é bem legal essa parte da Velex, né, de definir cada ponto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pronto. Então, agora eu vou para outra opção aqui, que é a pesquisa avançada. Gente, dentro da Velex, a pesquisa avançada, eu vou colocar aqui os meus termos, todas as palavras. Ele está deixando como se fosse aquela pesquisa livre, né? Posso colocar aqui as palavras e ele vai gerar resultados. A frase exata,
Cada campo desse aqui, ele vai simbolizar um operador. Eu expliquei para vocês a função dos operadores. Então, esses campos que a VLEX traz para você é a função desses. Palavras na mesma frase, é como se fosse a função do AND. Qualquer palavra é como se fosse a função do OR. Nenhuma das palavras é como se fosse a função do NOT. E os operadores avançados, aí você utiliza, né, os operadores mesmo que a gente coloca, que é o AND, o OR, o NOT, as aspas, mas os campos também definem a mesma coisa. Os filtros, eu já tenho uma normativa citada, ou já procuro um título específico, posso selecionar por data, e o ID de documento VLEX, que a gente viu quando eu coloquei aquelas informações, que tem um códigozinho. Então, se você salvar aquele código e precisar pesquisar depois, você coloca aqui nesse dado, e aí pesquisa pelo ID. Certo? E pode salvar como alerta também. Cada palavra que você for adicionando, no finalzinho você pode salvar um alerta. E o que é esse alerta? É você receber sempre informações dentro tipo, de conteúdos com aquelas suas palavras-chave. Eu coloquei aqui um exemplo, vou colocar aqui, crime organizado. Então, eu vou poder salvar como alerta aquela minha palavra-chave que eu coloquei. Em qualquer campo que eu for adicionando essas palavras, ele salva como alerta. E você recebe esses dados. Tá certo? E a pesquisa também eu posso direcionar o tipo de conteúdo. Eu posso dizer se eu quero só legislação, só jurisprudência, filtro por livros e revistas, blogs, contratos. Então, você pode definir também na pesquisa avançada qual tipo de conteúdo. A jurisdição, também você pode selecionar nessa opção. E pesquisar todos os países também, né, que é a opção que a gente viu que pode colocar aqui. Vou retornar para o início, vou fazer novamente uma pesquisa. Professora, Pode falar. o e-mail lá no finzinho tem que ser igual lá de cima? Está pedindo 2 e-mails para Porque ele colocar? disse assim, o que ele forneceu foi uma página anterior, né? Na página Sim, anterior, ele mostrou o edu.unifor.br. Aí lá no fim, eu posso tacar Gmail? pode. Pode, porque é o Pode. e-mail que você pretende receber a sua declaração. Certo. Tá ok? Vou colocar aqui o exemplo de direitos humanos. Gente, eu estou utilizando sempre o exemplo do END, porque o END ele tem essa opção de filtro, né? De sempre mensurar ali aquela, de combinar aqueles meus termos, né? Então, por isso que eu sempre coloco eles para facilitar e a gente ver esses resultados com esses operadores. Mas outras informações que eu preciso apresentar aqui para vocês. Com o meu resultado de pesquisa, eu tenho aqui a opção do filtro por data. Então, se eu coloco aqui, ó, você pode até indicar o mês, né? Quando você coloca aqui a data. Você vai querer novembro, né? Coloca aqui o mês. Normalmente eu coloco o iniciozinho mesmo, janeiro, para filtrar melhor o meu resultado. Posso utilizar mais filtros, que é o exemplo da pesquisa avançada. Então, ele já me leva para essa página com mais filtros. E clicando aqui, eu deixo salvo os meus documentos. Tá ok? Gente, só para a gente, né, finalizar aqui com a Vilex, nós temos bem aqui o Vicente, que é o assistente inteligente. Não estou conseguindo ter acesso a ele. Mas assim, gente, o Vicente ele é como se fosse um assistente inteligente da Velex. E ele facilita muitas vezes a busca. Você colocando um documento, tipo um PDF ou um doc aberto mesmo, e ele facilita a captar palavras que estão naqueles documentos e trazer como resultados, tá? Para a gente ele não está funcionando aqui agora, mas quem depois puder fazer o teste é bem legal, você coloca e aí você tem esses resultados. Tá ok? Nanda, Oi, pode falar. sai e entra novamente Tá, para fazer o teste. tá ok.
Não... Pronto, Nanda. Aí você sai do Unifor Online e acessa novamente. Eu não estou conseguindo acessar. Mas não se preocupe, porque o Vicente é mais um suporte, né? Como ele é um assistente, todo a Velex a gente pode utilizar tudo que você colocar, as marcações, anotações, tudo isso vai ficar salvo aqui no seu Unifor Online, né? Tudo vai ficar salvo para você. Só o Vicente que nesse momento, né, não está facilitando aqui para a gente, mas é só mesmo o suporte de acesso aqui dentro da Velex, tá? Eu vou deixar agora aberto para as dúvidas. Até para a gente finalizar aqui na Velec, nós temos aqui também as atualizações. Nessa página inicial, eu consigo observar que ela sempre traz informações, ó, de novas revistas, o que está sendo publicado, né, bem mais atualizado, informações que a gente está tendo, ó. Então, você consegue observar tudo aqui. Quando eu estou somente, né, pela opção Brasil, ele vai trazer esse resultado por Brasil. Mas quando eu coloco aqui notícias internacionais, ele também, né, já muda aqui e já coloca esse resultado bem global, trazendo de outros países também. A gente pode ver aqui que aparece da Índia, de outros países aqui que podem facilitar, né, são nomes bem específicos, Paquistão. Então, vocês conseguem ficarem atentos, né, a tudo que tem de notícias voltado para a área jurídica e facilitando aí mais ainda o estudo de vocês na área do direito. Então, para quem é do direito, isso aqui facilita muito. Eu espero de verdade que todos prestaram bem atenção no que eu estou falando aqui para vocês, porque para a vida acadêmica vai ser muito bom. Você já tem um local específico, já tem um local que você sabe que vai encontrar a legislação, a jurisprudência, e espero de verdade ter ajudado a todos. Vou ficar aqui agora esperando para perguntas. Acredito que vou dar uma olhadinha aqui no chat. Quem quiser ligar o microfone, pode ficar à vontade. Eu estou aqui mesmo para ajudar, certo? E no mais, é isso, gente. Quem quiser dar um exemplo de pesquisa para dar uma olhada aqui também, aproveitar a oportunidade para dar uma olhada nas suas pesquisas, dar um exemplo aí de palavras-chave, podem ficar à vontade. Oi, Fernanda. No caso, eu tenho aqui, no caso, a minha pesquisa sobre guerra cibernética. Queria como fazer. Exatamente. Guerra cibernética? Exatamente. Constitucionalismo digital, guerra cibernética. São as palavras-chave. Constitucionalismo digital. Então, vamos lá para os exemplos. Qual é o teu nome? Alfredo. Do Alfredo. Vamos ver, Alfredo. Acho que são termos bem específicos. Eu vou colocar só a opção guerra cibernética, para ver o que aparece para a gente. Muitas vezes, quando eu coloco, né, termos e fecho as aspas e deixo bem específico, pode acontecer isso aqui. Ou quando eu traduzo para o inglês também pode facilitar, porque a gente vê que a Velex, tudo bem que eu estou aqui no formato Brasil, mas eu posso até melhorar. Colocando aqui, deixa eu aumentar a minha pesquisa. Deixa eu aplicar aqui para outros países, para ver se facilita.
Eu coloco... Eu vou ver aqui com a guerra cibernética. O que é que No tá caso gerando? ele em inglês é cyber war, né? Que também poderia ser uma palavra pesquisada. Deixa eu ver aqui. Pode colocar para mim no chat os 2 termos em inglês, por favor? E aí fica melhor. Para mim não errar, né? Porque sabe quando a gente coloca o termo errado? São termos bem específicos, eu preciso saber direitinho. Vou pegar aqui. Então, em inglês, a gente teve um resultado melhor. Ó, coloquei aqui Brasil, Canadá, Estados Unidos, e aqui a gente teve um resultado por inglês, né? No caso, quem está utilizando o Chrome e não tem, né, tanta facilidade com o inglês, você pode utilizar essa opção do traduzir para português, né? Porque o Chrome ele oferece isso. Você pode traduzir para fazer a leitura, para facilitar aqui na busca, né? Então, fica a mesma coisa. Tranquilo? Mas aí tu pode dar uma olhada, a gente viu que tem bastante resultados, pode te ajudar bastante aqui dentro da Velex. Bastante, viu? Que bom. Gostei muito. Muito obrigado, Fernanda. De nada. Mais alguém? Precisando de ajuda para pesquisa? Pode falar, Lidiana. Oi, boa tarde. Boa tarde. Mas é de dúvidas mesmo. Esse trabalho é mais para ajudar o trabalho científico, pesquisa? Isso. Ele facilita muito para você pegar como referência, você fazer uma leitura, para quem é do direito, vai ter uma jurisprudência como opção de usar na referência, uma lei, livros e revistas também, que são artigos de revista. Então, facilita muito aí para quem está buscando referência para os seus trabalhos. Uhum. Aí, outra dúvida também. Pode perguntar. Da parte lá da biblioteca, deixa eu ver se consigo abrir aqui. Ou se puder abrir aí, eu agradeço, que eu vou ter mais demorado. Está abrindo o meu aqui. Parte da biblioteca. Certo, se você quer voltar para a biblioteca em si, nosso acervo aqui, pode falar. Foi a minha dúvida, eu não quis só atrapalhar. Não, tudo bem, pode perguntar. Busca integrada, a diferença de busca integrada com busca integrada periódica seria exatamente o quê? Pronto. A busca integrada, essa primeira que nós temos acesso, você vai ter acesso ao acervo físico da biblioteca, a parte de livros, a Velex, né, que é uma base de dados. Eu consigo também, porque nós temos acesso a livros. Então, pela primeira busca integrada aqui, eu consigo ter o acesso a livros também, digital e o físico, né, da Velex, dessas 3 bases de dados aqui. Consigo ter acesso à tese, à dissertação, a vídeos e a outros documentos, artigos de publicações da revista da Unifor, artigos de publicações aqui da própria nosso acervo de periódicos, né? Nós temos aqui um acervo no primeiro piso, então também consigo localizar pela busca integrada. Então, essa integração do físico com o digital dentro da plataforma. Periódico seria mais... Pronto, aí a busca integrada periódicos, ela é totalmente digital. Nós podemos observar que eu tenho aqui 2 portais de periódicos, então, por ela, eu consigo acessar a EBSCO e a CAPES, e a Velex, eu também consigo trazer resultados dentro da busca integrada periódicos, né? Porque eu tenho os artigos. É aí que eu poderia achar os trabalhos científicos, né? Isso, exatamente. Pela busca integrada periódicos, ela é mais ampla, né? Você vai ter um resultado bem maior, um acervo bem gigantesco, porque eu vou ter acesso aí a 2 portais. Então, você vai ter um resultado bem mais abrangente, né? Vamos dizer assim, indo pela periódicos. Entendi. Aí, vai ter agora em outro horário? Agora, a gente vai ter uma capacitação da EBSCO, que é um portal multidisciplinar. Então, vocês vão aprender bem direitinho o uso da EBSCO, que a gente agora focou mais nas bases do direito, né, da área jurídica. Mas agora a gente vai para um portal multidisciplinar, que vai ser para todos, né, todas as áreas. Entendi. Isso. Aí, esse é opcional, eu posso assistir? Ou como eu comecei... Pode ficar. Vai ser nesse mesmo link. Você pode esperar que 3h30 a gente está iniciando a outra capacitação, tá bom?
Pronto. Aí eu continuo, aí eu presenço também, Isso, pode continuar e também vai ser lançado o link do formulário para você preencher e receber a declaração por essa capacitação. Cada capacitação que você participa e preenche, você recebe a declaração. Uhum. Os que eu não puder assistir, não tem problema, né? Não tem problema. Tá ok, obrigada. Tá ok? De nada. Mais alguma dúvida, gente? Eu estou aqui à disposição, aproveitem. João, nós colocamos aqui no chat esse formulário. Você deve clicar nesse link e preencher esse formulário, ok? 5 dias úteis após a finalização do evento, que é até sexta-feira o evento, nós enviaremos para o seu e-mail uma declaração de participação e enviaremos também os links dos tutoriais. Outro ponto importante a ressaltar é que para cada capacitação nós vamos disponibilizar um formulário diferente, ok? Pronto, perfeito, é isso mesmo, João. Você acabou de colocar aqui. Alguma dúvida, gente? Podem ficar à vontade. Ok, dúvidas finalizadas. Gente, então vamos terminar nossa capacitação. Gostaria de agradecer